Educação em Destaque. Seu programa semanal de informações sobre educação. Em 2021, o INESC, em parceria com o Vox Populi, fez uma pesquisa com adolescentes de todo o Brasil, estudantes do ensino médio. O que se encontrou foi um cenário trágico, com o abandono das escolas públicas e acentuada desigualdade em relação às escolas privadas. Alguns resultados são muito expressivos dessas desigualdades entre redes públicas e privadas. Este é um trecho do relatório A Conta do Desmonte, Balanço do Orçamento Geral de 2021, organizado pela organização não governamental Instituto de Estudos Socioeconômicos e que será objeto de comentários neste programa. Olá, eu sou Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque, o seu programa semanal de informações sobre educação direto de Brasília. O orçamento da educação infantil diminuiu mais de 4 vezes em apenas 3 anos. A execução financeira da função educação entre 2019 e 2021 caiu 8 bilhões em termos reais. Entre 2019 e 2021, a execução financeira do recurso para o ensino superior caiu cerca de 8 bilhões. O governo federal sinaliza com a possibilidade de reajuste de 5% linear para todos os servidores públicos federais. Vamos ouvir dirigentes sindicais para saber como eles receberam essa sinalização. Vem aí a 10ª Bienal da Matemática. Quer saber mais? Então fica por aqui porque está começando Educação em Destaque. Balanço Geral do Orçamento da União, do INESC, denuncia o desfinanciamento da educação. O ano de 2021 consolidou o processo de desfinanciamento de políticas públicas que, interrompidas ou prejudicadas pela escassez de recursos, fizeram o Brasil retroceder no combate às desigualdades e na preservação dos direitos humanos. Essa é a conclusão do estudo A Conta do Desmonte, Balanço Geral do Orçamento da União, produzido pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC, e lançado no último dia 11, que analisou os gastos do governo federal nos 3 anos da gestão Bolsonaro, com o intuito de abastecer o debate sobre justiça econômica, social e ambiental. O estudo foca os seguintes temas: panorama econômico e gastos com o enfrentamento da Covid-19, saúde, educação, direito à cidade, meio ambiente, indígenas, quilombolas, igualdade racial, mulheres e crianças e adolescentes. Para efeito aqui da nossa análise, nós vamos destacar o tópico relativo à educação. O estudo destaca que em 2021, o INESC, em parceria com o Vox Populi, fez uma pesquisa com adolescentes de todo o Brasil, estudantes do ensino médio. O que se encontrou foi um cenário trágico, com o abandono das escolas públicas e acentuadas desigualdades em relação às escolas privadas. Alguns resultados são muito expressivos dessas desigualdades entre as redes pública e privada. Em média, adolescentes da rede pública estudaram 1 hora a menos por dia comparados com os estudantes da rede privada. Além disso, 60% deles tinham apenas o celular para acompanhar as aulas, com um pacote de dados que para 16% não duravam o mês inteiro. Quem usa o celular com pacote de dados sabe como que eles acabam rápido. 1/3 das meninas foram muito afetadas psicologicamente durante o período, visto que 54% das estudantes desempenharam outras obrigações além dos estudos. Ainda sobre desigualdades, a pesquisa apresenta a região norte do país como a mais afetada pelos efeitos da pandemia na educação, além das meninas pretas e pardas. O estudo recorreu também
a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Covid-19, que foi realizada em 2020, que também apresentou dados bastante preocupantes sobre o ensino na pandemia. Em setembro daquele ano, 6,4 milhões, ou 13,9% do universo de estudantes da educação básica, não tiveram acesso às atividades escolares. Além disso, desse total, 4,3 milhões eram negros e indígenas e 1,5 milhão eram de estudantes brancos. De acordo com o INESC, isso demonstra o crescimento do racismo estrutural. Esse conceito que vem sendo discutido e aprofundado mais recentemente e que mostra que a questão do racismo no Brasil ele tem estruturas aí bem sólidas e que isso faz com que a gente tenha uma sociedade tão desigual como é a sociedade brasileira. Com relação às condições das escolas, dados da Organização Mundial da Saúde e do Unicef revelam que apenas 64% das escolas municipais e 84% das escolas estaduais possuem água encanada. E faltam dados sobre a infraestrutura, por exemplo, com relação ao número de alunos por sala e ventilação das salas de aula e espaços comuns. Essa questão da ventilação é importante porque a gente sabe que agora, em 2022, estamos voltando às atividades presenciais nas escolas, depois dos 2 anos aí de pandemia, e manter a ventilação dos espaços é uma condição para que se possa pensar em condições aí de trabalho mais dignas, tanto para os estudantes quanto para os professores. O estudo revela que, diante de todos esses dados alarmantes, percebe-se que não há esforço orçamentário para atuar na redução das desigualdades que foram aprofundadas pela pandemia, tanto na educação básica quanto no ensino superior. Visto que ações voltadas para a infraestrutura das escolas, aquisição de veículos para transporte escolar, recursos para universidades públicas continuam caindo ou com baixa execução. Aqui a gente lembra que na semana passada, no nosso programa, aqui no podcast Educação em Destaque, nós trouxemos a informação de que o FNDE, Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação, gastou ali mais de 30 milhões de reais com a compra de os famosos kits de robótica que foram comprados de um aliado do presidente da Câmara, né, o Arthur Lira, para ser distribuído em escolas do estado de Alagoas, de escolas que sequer têm água encanada. Então, isso revela a forma como vem sendo tratada a questão das condições de educação no Brasil. Bom, mesmo que o Plano Nacional de Educação, o PNE, em sua meta 20, registre que o país deveria investir 7% do PIB até 2019 e 10% em 2024, o que a gente percebe é que estamos muito longe desses números. Desde o primeiro balanço geral do orçamento da União, o INESC vem denunciando o desfinanciamento da educação. E em 2021 não foi diferente. A execução entre 2019 e 2021 caiu 8 bilhões em termos reais. Então, isso revela o quanto está ficando cada vez mais difícil de se cumprir o que o PNE, Plano Nacional de Educação, prevê ali a meta 20, que é de 10% do PIB para a educação em 2024. O valor autorizado para 2021 foi cerca de 3 bilhões a mais que 2020, no entanto, a execução financeira ficou menor. Aqui, para deixar claro, uma coisa é o que se autoriza no orçamento, uma outra coisa é o que se executa. A autorização para 2022 é 6,2 bilhões de reais a menos que em 2021 e, no total, 18 bilhões menor do que em 2019. Então, vamos aqui a alguns números que ajudam a que a gente entenda a situação do financiamento da educação no Brasil. Em 2019, foram autorizados 141 bilhões, dos quais 123 bilhões foram executados. Em 2020, foram autorizados 127 bilhões, sendo executados 115. Em 2021, foram autorizados 129 bilhões de reais e foram executados 115 bilhões de reais, assim como no ano anterior.
Para 2022 estão autorizados 123 bilhões. Então precisamos saber quanto será efetivamente utilizado. Vale destacar que 2020 e 2021 foram os anos aí marcados pela pandemia de Covid. E, portanto, era de se esperar que o governo investisse mais na educação para fazer frente às novas necessidades. Mas não foi isso que aconteceu. O ensino superior, em geral, e as universidades, em particular, têm sido atacados sistematicamente ao longo dos anos do governo Bolsonaro, seja com ameaças à pesquisa e à ciência, seja com corte de recursos. Entre 2019 e 2021, a execução financeira do recurso para o ensino superior caiu cerca de 6 bilhões. Eu vou trazer aqui alguns exemplos que nos ajudam então a ilustrar essa informação e tratando aqui sobre o orçamento de algumas universidades. São 3 universidades. Primeiro, a Universidade de Brasília, a UNB. Em 2019, a Universidade de Brasília teve ali destinada a ela 2 bilhões 266 milhões e 34 mil reais. Isso em 2019. Em 2020, esse valor já caiu para 2 bilhões 189 milhões e 84 mil reais. Em 2021 caiu mais um pouco, 2 bilhões 115 milhões e 59 mil reais. E em 2022 a previsão é para um valor ainda menor, 1 bilhão 936 milhões e 79 mil reais. Outro exemplo é da Universidade Federal do Pará. Em 2019 ela recebeu 1 bilhão 725 milhões e 75 reais. Em 2020 esse valor já caiu para 1 bilhão 682 milhões e 25 mil reais. Em 2021 cai mais um pouco, vem para 1 bilhão 567 milhões e 96 mil. E para 2022 a previsão é de um valor ainda menor, sendo 1 bilhão 488 milhões e 39 mil reais. E o nosso terceiro e último exemplo aqui é a Universidade Federal da Bahia. Ela recebeu em 2019 2 bilhões 12 milhões e 75 mil. Em 2020, o valor cai para 1 bilhão 933 milhões e 89 mil reais. Em 2021 cai de novo e aí fica em 1 bilhão 799 milhões e 5 mil. E para 2022 a expectativa é de um valor também menor, sendo de 1 bilhão 686 milhões e 12 mil reais. O estudo do INESC revelou ainda que o orçamento destinado à coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, a CAPES, que é um dos principais órgãos ligados à pesquisa no Brasil, responsável por boa parte aí das bolsas de mestrado e doutorado, segue ano a ano perdendo recursos. Ainda que em 2022 tenha se autorizado mais de 230 milhões a mais, os mesmos não repõem as perdas ao longo dos anos do governo Bolsonaro. Nós já falamos sobre isso aqui também em programas anteriores. Para se ter uma ideia, em 2019, a execução financeira da CAPES foi superior a 5 bilhões e 100 milhões de reais. Para 2022, mesmo com o acréscimo previsto aí de 230 milhões ao montante autorizado no ano anterior, o valor não chega, na sua totalidade, aos 4 bilhões. Portanto, uma redução aí de mais de 1 bilhão de reais. Bom, nas considerações finais, o relatório do INESC destaca o seguinte. A gente abre aspas aqui para a leitura desse trecho das considerações finais do estudo do INESC. Abre aspas. O que se depreende da análise de 3 anos do governo Bolsonaro é um quadro devastador para a população brasileira. Pode-se dizer que estão em curso 4 movimentos. 1. O de desmonte do Estado e sua entrega para forças privatizantes ou fundamentalistas. 2. O de eliminação física daquelas pessoas, comunidades e povos que não interessam ao projeto fascista e sua base política, que são os empobrecidos, as mulheres, os negros, os indígenas, os quilombolas,
jovens periféricos, jovens cumprindo medidas socioeducativas, entre outros. 3. O de drenagem de recursos orçamentários para alimentar as eleições dos aliados. E 4. O de incompetência devido a equipes totalmente despreparadas para os cargos que ocupam. Bom, como eu informei antes, o estudo do INESC compreende 10 tópicos e eu digo a vocês que vale muito a pena ser conhecido na íntegra. E para você acessar esse estudo inteiramente, baixar aí e poder fazer a leitura completa dele, o endereço é o inesc.org.br. inesc.org.br. Governo acena com reajuste de 5% do salário de servidores federais. No último dia 13, começou a circular boatos de que o governo federal pode anunciar reajuste para os servidores do Executivo Federal. De acordo com as informações, que não são oficiais, o índice seria de 5%, linear para todos os servidores. No Ministério da Economia, a informação é de que a possibilidade de reajuste para os servidores do Executivo Federal existe, mas não há definição quanto ao índice. Como os 5% ficam abaixo da inflação, não há impedimento na lei eleitoral. Porém, é preciso colocar a iniciativa em prática até o pagamento de julho, já que a lei de responsabilidade fiscal só permite que o aumento da remuneração seja feito até, no máximo, 180 dias do término do mandato. Caso seja concedido, esse reajuste de 5% implicaria em custo extra aí de 5,8 bilhões com a folha de pagamento de 2022. Esse valor é muito superior ao 1 bilhão e 700 milhões que o governo federal reservou para as questões de funcionalismo, o que deve forçar aí a que se faça cortes em outras áreas. Nós conversamos com alguns dirigentes sindicais para saber como que eles receberam esse boato aí de aumento de apenas 5% para os servidores públicos federais. E a gente está chamando boato porque, de fato, não há, por parte do governo, uma confirmação, não há nenhuma comunicação oficial dando conta da possibilidade desse reajuste com esse índice. Bom, nós vamos começar ouvindo o secretário-geral da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal, a CONDICEF, o Sérgio Ronaldo. Nós recebemos essa informação com muita cautela porque não tem nada de oficial. Aliás, hoje nós entramos em contato com o Ministério da Economia e eles afirmaram que, por enquanto, não tem nada definido, nem tem nada oficial. E continuam afirmando que não vão instalar um processo de negociação com as entidades do funcionalismo. Então, para nós, isso continua sendo esse sensacionalismo que o governo vem fazendo. Aliás, não é de hoje, toda semana eles saem com alguns dados novos para tirar do foco a questão principal, que era, no caso, fazer um processo de negociação com as entidades. Então, para nós é lamentável que o governo fique se utilizando dessa sistemática de ficar mandando recados para o conjunto do funcionalismo através da imprensa tradicional, da mídia. E quando a gente conversa com eles, eles afirmam que não tem nada de oficial. Então, é lamentável que a gente esteja nesse estágio, num período complexo, que é a questão do que estamos vivenciando, uma defasagem aí, assim, de forma muito consistente do funcionalismo, e o governo faz de conta que está conduzindo um processo como se quem fosse um favor que ele estivesse fazendo ao conjunto do funcionalismo. Não é favor, é uma obrigação. Existe um débito desse governo com o conjunto do funcionalismo e nós vamos continuar fortalecendo a luta, os movimentos paredistas, as mobilizações, para que o governo tenha respeito com essa categoria tão importante que é o funcionalismo público federal. Grande abraço. Quem também conversou com o podcast Educação em Destaque foi o presidente do Sindicato dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul, a Durg Sindical, o professor Lúcio Vieira. Bem, já são 5 anos sem reajuste salarial, uma defasagem que alcança 37%. Portanto, oferecer 5% de reajuste linear não atende nem de perto aquilo que seria o razoável
para repor as perdas inflacionárias. Agora, não nos surpreende, vindo de um governo que tem se negado a dialogar com servidores públicos, dialogar com os professores das universidades e dos institutos federais e que tem sistematicamente postado contrário às universidades, contrário ao serviço público. O que fica é isso, os 5% oferecido, a pergunta é, quando virá o resto? Qual é a disposição do governo em mudar sua postura de negar o direito aos servidores a um reajuste, a um salário justo? Quando esse governo realmente vai se dispor a negociar com os servidores uma valorização do serviço que se faz, né? Durante toda a pandemia, os professores estiveram sempre atentos e atendendo às demandas, mesmo nas condições precárias que nós vivíamos, né? Mesmo assim, nós não nos furtamos dessa obrigação. O governo, ao contrário, tem se mostrado arredio a qualquer gesto que busque negociar, buscar soluções para os problemas que estão vivendo. Então, a nossa luta continua, vamos continuar cobrando do governo responsabilidade com o serviço público, né? Essa é a nossa posição e vamos continuar trabalhando, né? Defendendo aquilo que entendemos fundamental para a população, que é ter uma educação de qualidade. A indignação foi o sentimento do ATENS, Sindicato Nacional, em relação ao boato de reajuste de salário aí de 5%. Então nós vamos ouvir a presidente da entidade, a Ângela Lobo. O ATENS, Sindicato Nacional, recebeu a notícia da disposição do governo em conceder o reajuste linear de 5% para todos os servidores públicos federais de forma indignada. Nós não acreditamos que o governo que não dialoga, não senta para negociar, não discute com os servidores, venha de uma forma autoritária querer impor um percentual de recomposição da inflação muito aquém do que há necessidade, do que há realidade das nossas necessidades. Nós, o ATENS Sindicato Nacional, reivindicamos a recomposição salarial no valor de 28,15%, diante das perdas acumuladas desde janeiro de 2017 até dezembro de 2021. Estas perdas em outras categorias são maiores porque as categorias dos servidores federais não têm qualquer reajuste há pelo menos 5 anos. Então, esta recomposição, ela é justa. Essa solicitação, ela faz parte de uma negociação que precisa ser colocada pelo governo. Precisa ser convocada uma mesa de negociação para que, além desta necessidade de recomposição salarial, de reposição da inflação, nós também possamos levar as outras demandas das categorias. Nós temos uma pauta de reivindicações entregue ao governo federal no início de fevereiro, de 20 pontos de reivindicações. A nossa pauta inclui desde condições de trabalho, reconhecimento e valorização dos profissionais, proteção para que as universidades federais possam exercer as suas atividades. Então, é uma pauta de 20 pontos que não se resume à questão salarial. E o governo simplesmente não reconhece, desrespeita os servidores ao ignorar, ao não chamar para o diálogo para resolver esta situação. Nós continuaremos na luta, continuaremos fazendo pressão e não vamos aceitar o que o governo deseja nos impor. O professor Carlos Alberto Marques, que é presidente do Sindicato dos Professores das Universidades Federais de Santa Catarina, a PUFSC Sindical, também conversou conosco. Vamos ouvir então o professor Carlos Alberto Marques. Nós teremos semana que vem uma assembleia para
conversar um pouco melhor sobre a questão do reajuste salarial. Mas de antemão, sabemos que os 5% ele não recompõe as perdas inflacionárias do governo Bolsonaro. E já nesse início de ano, né, a inflação já está em 3,2%. Então é muito mais uma proposta que interessa ao Bolsonaro do ponto de vista eleitoral do que, de fato, um reconhecimento dos problemas da categoria dos servidores públicos federais e nós, professores universitários. É claro que qualquer recurso é bem-vindo, mas ele não atende o que a categoria necessita, precisa e merece. Portanto, nós vamos partir para a luta política nacionalmente, tomando esse patamar para cima. Nós não vamos recusar os 5%, nós vamos querer mais. Então, a nossa disposição é de participação e de envolvimento com o movimento nacional, esperando que ele ganhe força. Obviamente, é uma leitura da categoria sobre as condições políticas para o alcance daquilo que é justo e necessário. E é sobre isso que a gente vai conversar na nossa Assembleia Geral. O que também é evidente nesse momento que não é só uma questão de reposição das perdas salariais. As condições de trabalho, com o retorno presencial, depois de 2 anos no sistema remoto, ficaram muito evidentes. O nível de precarização, né, das condições de infraestrutura, material, e para que inviabiliza a nossa profissionalidade. Nossa profissão se realiza com condições e elas estão cada vez piores. Portanto, há uma mobilização nessa dupla direção, reposição dos nossos salários e também das condições de trabalho docente. Lembrando, por último, que nós temos uma discussão sobre o orçamento de 2023, na metade do ano, e nós queremos que a mobilização também sirva para disputar o orçamento do próximo ano. Bom, como ficou bastante claro pelas falas, caso o reajuste a ser oferecido pelo governo seja de apenas 5%, é certo que não agrada aos servidores. Bom, nós vamos continuar acompanhando essa questão aqui e informando a você que nos dá o privilégio aqui da sua condição de ouvinte. Vamos à dica da semana. Vem aí a 10ª Bienal da Matemática. Promovida desde 2002 pela Sociedade Brasileira de Matemática, a Bienal de Matemática é um dos eventos mais importantes de divulgação e disseminação do conhecimento matemático no Brasil. Os organizadores destacam que alguns fatores tornam a edição deste ano especial. Eles lembram que, além dos 50 anos recém-completados da SBM e do fato de que a Bienal da Matemática estará em sua 10ª edição, é a primeira vez que ela será sediada por uma instituição da região norte do Brasil, no caso, a Universidade Federal do Pará, na cidade de Belém. As inscrições para o evento vão até o dia 30 de abril, portanto, corra aí porque as inscrições vão até o próximo dia 30. A 10ª Bienal acontecerá entre os dias 20 e 24 de junho e contará com a parceria de várias universidades federais do norte do Brasil, entre elas a Universidade Federal do Amazonas, a Universidade Federal do Acre, a Universidade Federal do Amapá, a Universidade Federal de Roraima, a Universidade Federal de Rondônia e a Universidade Federal do Oeste do Pará. Tá aí uma dica que eu recomendo muito para que você possa, além de aproveitar o evento acadêmico, também conhecer, se ainda não conhece, a capital do estado do Pará, Belém, que é uma grande cidade. Bom, e nós estamos chegando ao final do nosso programa.
muito obrigado pela sua audiência. O podcast Educação em Destaque é uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria. E para a produção deste programa, nós consultamos as seguintes fontes por meio de seus sites: a Agência Senado, a Agência O Estado de São Paulo, a revista Carta Capital, portal do INESC, site da SBM, portal do TSE e Agência Brasil. O podcast Educação em Destaque é feito com muita dedicação para você que valoriza conteúdo de qualidade, mas ele não seria possível sem o apoio dos nossos parceiros. O Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, o ATENS Sindicato Nacional, a ADURGS Sindical, que é o Sindicato dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul, o Sindicato dos Docentes das Instituições Federais de Ensino Superior dos municípios de Ananindeua, Abaetetuba, Belém, Bragança e Cametá, o Sindiproefspar, e a Casa Saberes Apoio Multidisciplinar. E você também pode apoiar o nosso podcast. Procure por Educação em Destaque no Instagram, onde o nosso perfil é o educacão.destaque. Também estamos no Facebook e no YouTube. Nesses dois canais, procure por Educação em Destaque. Lá no YouTube você pode se inscrever no nosso canal, acionar ali o sininho para ser informado sempre que a gente subir conteúdo novo por aqui, o que a gente faz sempre às sextas-feiras. Então é isso, estamos encerrando o programa de hoje. Convido você a compartilhar esse conteúdo aí pelas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, e assim fazer com que esse conteúdo possa ir muito mais longe. Fico por aqui, te aguardo na próxima semana. Um grande abraço e tchau, tchau.